A dica agora é de dinâmica. Quando eu falo de dinâmica, a gente vai ter que lembrar que é a parte da física que vai tratar das causas do movimento. Pensou em alguém para explicar a causa dos movimentos? Eu lembro de ninguém mais, ninguém menos que Newton. E para a gente entender a causa dos movimentos, é importante que você vá armado com as 3 leis de Newton aí para o seu Enem. Primeira lei de Newton. Princípio fundamental da inércia. O que fala inércia para você, minha amiga? O que fala inércia para você, meu amigo? É a tendência que os corpos têm de manter o seu estado. Todo corpo que possui massa, ele possui uma característica intrínseca a essa matéria que é chamada de inércia. E o que essa inércia vai te dizer? Fala assim, ó, que se um corpo ele está parado, a tendência dele é continuar parado. E se um corpo está em movimento reto uniforme, a sua tendência é continuar em movimento reto uniforme, a menos, é claro, que uma força externa atue sobre ele e consiga simplesmente mudar o estado desse corpo. Se caso não acontecer isso, aquele corpo que está parado, aquele corpo que está em MRU, assim vai ficar para toda uma vida. Isso é uma característica intrínseca da matéria. Isso é algo que toda massa tem. E só lembrando, quanto maior for a massa de um corpo, maior é a inércia desse corpo. Ou seja, faz uma viagem comigo. Você vai lá no mercado, um carrinho de compras vazio. Carrinho de compras vazio, fácil de pôr em movimento, né? Fácil de parar ele quando ele está em movimento. Pouca inércia. Eu preciso de pouca força para alterar o estado inicial desse corpo. Vou botando massa ali, vou botando várias compras, eu aumento a massa desse corpo. Aumentando a massa desse corpo, eu aumento a inércia. Ele vai resistir mais a quebrar o seu estado, ou seja, com mais massa, eu tenho que fazer uma força maior para romper o seu estado de repouso ou MRU. Ou seja, o carrinho cheio, eu tenho que fazer uma força maior para pôr em movimento. E se ele estiver em movimento, eu tenho que fazer uma força maior para poder pará-lo. É importante você lembrar também que um corpo para estar no seu estado inicial de movimento retilíneo uniforme ou repouso, a força resultante sobre esse cara é 0. É importante lembrar disso. Eu não estou falando que não existe força. Tá? Eu estou falando simplesmente que o somatório dessas forças tem que dar 0. Então, ó, não esquece, inércia, tendência do corpo a manter o seu estado. E aí, a gente vai falar da segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, o física, meu amor, que é praticamente algo que seja uma continuação da lei da inércia. O que fala isso? Imagine que você tem uma caixa. Você imaginou uma caixa? E aí, para você alterar o estado inicial dessa caixa, você vai precisar de uma forcinha. É claro que se você romper o estado inicial daquela caixa, aquela caixa vai alterar o seu estado, vai variar a sua velocidade. Velocidade inicial 0, vai começar a ter uma velocidade diferente de 0. Então, sempre que eu aplicar uma força nesse corpo, alterando o seu estado, eu vou estar tendo uma aceleração. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Não esquecer, a unidade de força no sistema internacional é o Newton. Para você fazer bonito, a massa tem que estar em quilogramas e a aceleração tem que estar em metros por segundo ao quadrado. Essas são as unidades padrões. Se tiver alguma coisa diferente, ele quiser a resposta em newtons, você tem que fazer as devidas alterações. E não esqueça, quanto maior for a força aplicada em uma massa, se eu tenho uma massa constante, quanto maior for essa força aplicada, maior vai ser a sua aceleração. Então, ó, vai munido lá para a tua prova do Física, meu amor. A única equação que a dinâmica vai ter, basicamente. E olha só, terceira lei de Newton para você. A terceira lei de Newton, com certeza, ela é uma das mais famosinhas. Todo mundo fala de ação e reação. Só que eu vou te falar, é uma das leis que a gente tem que ter o maior cuidado. A terceira lei de Newton é simples e fala o seguinte: para toda força de ação, existe uma força de reação. De mesmo módulo. O que é o módulo? É o valor, mesma intensidade, na mesma direção, porém em sentidos opostos. É importante
que você entenda que a ação nunca vai anular a reação. Como é que é? A ação nunca anula a reação. Ou seja, as forças têm que estar agindo em corpos distintos. Quer ver uma coisa? Eu empurrei o quadro vai me empurrar. Se eu empurrei com 50 newtons, o quadro me empurra com 50 newtons. Empurrei na direção horizontal, o quadro me empurra na horizontal. Empurrei o quadro para frente, ele vai empurrar no sentido oposto, vai empurrar para trás. Só que a força que eu faço no quadro não anula a força que o quadro faz em mim, porque são corpos diferentes. Tonho fazendo força no quadro fazendo força em mim. São corpos distintos. A ação nunca anula a reação. E aí eu te trago para um cuidado muito especial. Lembra daquela força que a gente chama de força normal, que é a reação da superfície? E lembra de uma força que a gente chama de força-peso, que é a ação do centro da Terra sobre os corpos. A força-peso, a reação dela está no centro da Terra. Se eu boto os dois, agindo num corpo, num bloco, e esse bloco está num plano horizontal, nota que normal e peso têm o mesmo módulo, eles vão ter a mesma direção em sentidos opostos. Você deve estar pensando assim, ação e reação. Vou dizer, não! Porque eles atuam no mesmo corpo. Eu posso anular essas duas. E a ação nunca anula a reação. Então, para você fazer bonito no seu vestibular, fazer bonito no seu Enem, lembra, princípio fundamental da inércia, característica dos corpos manterem o seu estado. Princípio fundamental da dinâmica, física, meu amor. Princípio fundamental da ação e reação, Para uma força de ação, existe uma força de reação de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, atuando em corpos distintos. Essa foi mais uma dica com muito amor e carinho para você.